Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal CutPHPR, Java para iniciantes. Nesse vídeo você vai aprender a criar um botão de exclusão aqui para a nossa tabela de cadastro de clientes. Então é isso pessoal, espero que vocês gostem e não se esqueçam de dar um joinha aí se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo caso vocês conheçam alguém que também goste de programar e queira aprender programação Java com web. E é isso então, pessoal. Aproveitem a aula. Então, pessoal, continuando aqui da onde a gente parou na aula passada, então a gente vai utilizar os métodos que a gente usou no teste lá, de exclusão, aqui na nossa interface na camada divisão. Então, aqui na nossa tabela, eu vou adicionar mais um hcolumn. Esse hcolumn ele vai também ter um facet reader aqui. E o nome que eu vou colocar para essa coluna vai ser ações. Que depois também, mais tarde, eu vou colocar editar aqui nessa coluna, né? Um botãozinho para editar. Beleza, então aqui eu vou usar um outro componente que é o comando link. E esse comando link ele não vai ter um valor. Esse valor serve para você colocar um nome para o link, né? E esse, na verdade, ele vai substituir, vai colocar uma imagem. E aqui, opa, excluir. É que esse método ainda não existe, a gente vai implementar daqui a pouco. Aqui eu vou fechar, porque aqui eu vou ter que colocar uma imagem aqui dentro e um outro componente que vai linkar o meu objeto aqui da lista para um objeto num pop-up que vai ser aberto para quando eu for excluir. Beleza, então aqui eu vou ter uma imagem também, que eu vou usar aqui o Graphic Image. Ele não vai ter um valor, a gente vai usar também aquele mesmo esquema do library, que é o imagens, que é a pasta que está dentro do resource, e o name, que vai ser o nome desse meu arquivo, dessa minha imagem. Aqui eu copiei, tem esse ícone aqui, ó, removeicon.png. Eu copiei e vou colocar aqui dentro do meu resource image, que é o library lá que eu defini. Eu vou colocar o link para vocês na descrição aonde que eu consegui esse ícone. É um site de ícones grátis que você pode usar nas aplicações e são de vários tipos, tem vários tipos, tamanhos e tal. Eu só dei uma redimensionada ali no tamanho do ícone para ali ficar bonitinho e copiei aqui para minha pasta. Tá, beleza? Então aqui eu vou colocar o mesmo nome que está aqui no meu ícone. Então ele está aqui remove tracinho icon.png. Tá, beleza? Tá definida aqui a minha imagem. Agora eu vou também definir aqui um outro componente chamado. Só que antes disso, melhor até. Aqui dentro do meu command link, eu tenho que adicionar um outro parâmetro chamado onClick. Esse onClick é quando eu clicar nesse link, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um modalzinho que é um Confirm Dialog. É parecido com o Confirm Dialog lá do Swing. Vai aparecer uma opção OK ou cancelar. E dependendo da escolha, né, ele vai excluir ou não, ele só vai cancelar a ação e não vai fazer nada. Então aqui no onClick, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um if, daí eu vou colocar uma exclamação aqui, que é um sinal de negação, né? Confirm. E aqui dentro eu vou colocar o texto que eu vou colocar quando eu for mostrar a mensagem para o usuário. Então, deseja realmente excluir o cliente. Daí aqui eu posso usar a minha variável, né? Ponto nome. Ele vai mostrar o cliente que eu selecionei lá na linha, certo? E aqui, caso for ele escolher cancelar, né? Ele não escolher a opção OK, ele vai dar um return false, certo? Então aqui, opa, sobrou um caractere ali. Então aqui a gente já terminou, só fechar ali o componente, né? Deixa eu aumentar aqui duas vezes.
aqui, ok. E aqui para que quando eu abra o modal, para ele linkar esse objeto que eu estou selecionando na lista para o modal, eu preciso de um outro componente chamado setPropertyActionListener, que ele vai dizer a minha target, meu alvo, que é o cliente bin.cliente cliente selecionado, e o valor que eu quero mandar para esse alvo vai ser o valor que eu estou mandando da tabela, né? Que é no caso a variável cliente. Então está aqui agora pronto no meu método. Então aqui, por enquanto, a gente já acabou. Então agora a gente vai passar para a camada bin, né? Para o nosso cliente bin. Então eu vou salvar aqui as minhas modificações. Vou abrir aqui o meu cliente bin. E aqui dentro do meu cliente bin eu vou adicionar aquele método que eu referenciei lá na tabela. Então, public, void excluir. Então, o que ele vai excluir? Ele vai pegar aqui eu vou ter também um cliente RN aqui. E esse cliente RN, ele vai excluir, que é aquele método que a gente usou nos testes. O que a gente vai excluir? A gente vai excluir o cliente selecionado, certo? Depois que eu retornei, que eu escolhi o cliente selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dis, vou usar aqui dis, né? Pontos cliente selecionado. Eu vou pegar a minha lista e eu vou atribuir a ela null, porque eu quero que ela sempre quando eu excluir um cliente, eu quero que seja chamado de novo esse método aqui, ó, que é o lista, onde está aqui, ó, getLista, porque o que acontece? Sempre quando a lista for vazia, ele vai lá e carrega. Então ele carrega e daí diminui aquele meu cliente que está lá, que eu excluí. Beleza? Aqui também eu vou ter que ter esse cara aqui, né? Porque sempre que eu salvar, ele vai ter esse cara. Beleza? Então aqui está pronto. Deixa eu ver aqui. Está pronto. Beleza, vamos ver então o resultado lá na nossa tabela. Olha só como que está aqui, ó. Logo de cara aqui a gente já vê um problema. O que acontece? Como a gente fez os testes, quando eu rodei os últimos testes lá, ele foi lá e excluiu todos os dados da minha tabela. Porém, ele está aparecendo aqui uma tabela com os valores, com uma tabela vazia só mostrando o cabeçalho aqui de cada coluna. E eu não quero que mostre isso para o usuário. Então, quando não tiver nenhum dado, nem mostre esse cabeçalho aqui. Então, eu vou voltar lá no meu cliente XHTML. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui, quando ele chamar o meu data table aqui, quando ele chamar o lista, essa tabela vai ser só renderizada. Vou usar esse parâmetro aqui, render, somente quando vou chamar de novo meu cliente bin.lista. Somente quando a lista ela não for vazia, ou seja, not empty. Então, quando a lista não for vazia, ela nem vai renderizar essa minha data table aqui. Então, se eu for lá e deixa eu ver se salvei. Se eu fizer reenviar aqui, ó, ele não vai mostrar mais a minha lista. Então, esse aqui a gente já resolve esse problema aqui. Beleza? Então, vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou adicionar um CPF e uma renda. Beleza, cliente salvo. Ó, já apareceu aqui o meu botãozinho, né? Vou salvar mais um carinha aqui. Nossa. Opa. Cacicrano.
2 secana@mail e uma renda qualquer. Salvei, olha, apareceu aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer o teste, então, ver se ele exclui. Vou clicar aqui no botão, ó, pode ver que ele já apareceu aquele modalzinho, né, que eu defini lá. Deseja realmente excluir o cliente Cicrano? Se eu cancelar, o que acontece? Ele não faz nada. Se eu dar um OK, ele carrega a lista e exclui o cara lá. Vamos fazer de novo. Vou tentar excluir aqui, ó. Deseja realmente excluir o cliente Ronaldo? OK, e ele não vai mais aparecer nem a lista aqui. Beleza, pessoal? Então é isso por essa aula. O pessoal que está tentando seguir aí os vídeos com o SVN está dando algum problema, eu aconselho que faça uma conta lá no Google Code e faça seu próprio repositório, que como eu fiz as mudanças de sistema operacional, antes eu usava Linux, agora eu estou usando o Mac, pode ter algum problema aí de configuração e tal, então a melhor forma de vocês fazerem o que eu estou fazendo aqui é tentar fazer também um repositório para vocês lá, tentar criar um contexto lá para vocês e tentar trabalhar também com o Google Code, né? Que é uma ótima ferramenta aí para vocês gerenciarem os projetos de vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de colocar seus comentários ali no Facebook, suas dúvidas também lá no Facebook, eu estou tirando. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a edição de clientes. Beleza? Então, é isso, pessoal. Não esqueça de dar um joinha aí se esse vídeo ajudou você. E abraço, até a próxima aula.